Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Marketing para a Gestão Pública. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento com o cliente. Eu sou a professora Marina e eu vou tentar trazer para vocês quais são os principais objetivos desse capítulo. Primeiro de tudo, a gente vai tentar explicar o marketing de relacionamento, né? E todos os seus objetivos de relacionamento a longo prazo para as empresas e clientes. Explicar também os motivos e as maneiras de estimar o valor do relacionamento com o cliente, apresentar alguns conceitos, apresentar estratégias para o desenvolvimento de relacionamento e identificar os desafios no desenvolvimento desse relacionamento. Então, vamos comigo. Marketing de relacionamento. Vemos a ocorrência de uma troca de foco de onde? Da transação para o relacionamento. Mudou-se muito, gente, e as redes sociais é um retrato total disso. É muito mais importante o relacionamento do que até a transação em si. Isso dentro do processo de marketing. Os clientes passaram a ser parceiros e as empresas começam a precisar assumir um compromisso de longo prazo de relacionamento com esses clientes. Então, o marketing de relacionamento, ele representa essa essência, uma troca de paradigma no marketing, do foco na aquisição, transação, para o foco na retenção, relacionamento. Então, não mais é importante só vender para aquele cliente, e sim reter aquele cliente, deixar aquele cliente junto com a gente. Essa filosofia pressupõe que muitos consumidores e clientes preferem ter um relacionamento duradouro. Para quê? Para que aquele cliente consiga se manter com ele e comprar sempre com ele. Há quem sugere que as empresas muitas vezes concentram seus esforços para atrair novos clientes, que a gente chama de o primeiro ato, e dispensam um pouco a atenção ao que elas deveriam de fazer para conservar esse cliente, que é o segundo ato. Kotler tem uma frase que fala, Kotler é um dos principais autores de marketing, e ele tem uma frase que ele fala assim, é 5 vezes mais caro conquistar um novo cliente do que manter os seus. Só que ninguém lembra de manter os clientes. Todo mundo está pensando em quê? Em conquistar, em vender para novos clientes. Mas será que a gente não conseguia vender isso para os nossos clientes mesmo? Então, as ideias expressas em uma entrevista, por exemplo, que é um vice-presidente de uma rede de hotéis, que é o Holiday Inn, que tem hotéis pelo mundo todo, ilustra bem esse ponto, né? Na entrevista ele falou o seguinte, ele falou sobre a teoria do balde. Essa expressão significa que o marketing pode ser considerado um grande balde. E as vendas, a propaganda e os programas de promoções que elevam o nível de negócios ao quê? A borda do balde, ou seja, a água vai chegando sempre na borda do balde. Enquanto esses programas forem eficazes, o balde se mantém sempre cheio. Só que tem um pequeno problema. Há buraco nesse balde. Há um buraco nesse balde. Sempre que a empresa vai bem e o hotel cumpre essas promessas, o hotel dele, né? O buraco é pequeno. E aí são poucos os clientes que vão embora. Então, essa teoria do balde, ela revela o quê? Por que a maioria das estratégias estão focadas, as estratégias do hotel, né, estão focadas no fechamento desses buracos no balde. E não só em encher o balde. É focar em manter ele cheio. Então, ao longo da história, os profissionais de marketing se concentraram muito na aquisição de cliente. E, portanto, a troca por uma estratégia baseada em relacionamento, muitas vezes, acaba se tornando uma mudança de mentalidade. Por exemplo, os programas de incentivo às vendas adotados por muitas organizações são definidos de forma de recompensa a conquistar novos clientes, mas muito pouco em manter. Olha os buracos do balde aí. Então, nessa evolução do relacionamento com o cliente, os novos clientes e o volume maior de compra por alguns clientes estão entrando aqui, ó, e o balde está sempre cheio. Só que alguns clientes compram pouco, alguns clientes são perdidos e outros clientes também são perdidos. Então, a gente tem algumas teorias de
tratamento desses clientes. O primeiro deles é o cliente como estranhos. Os estranhos são os clientes que ainda não efetuaram as transações, que talvez nem tenham tomado consciência da existência da empresa. E esses caras, eles são os mais difíceis de serem conquistados. Esses estranhos, a gente tem que, na verdade, qual é o principal objetivo de relacionamento com ele? É iniciar uma comunicação com eles para atrair. O material tá com um cortezinho embaixo, tá, gente? Deu algum problema. Mas eu tô explicando tudo, fiquem tranquilos. Os clientes como conhecidos. Uma vez que é conquistada a consciência do cliente, ou seja, o cliente conhece a empresa, e concluída a fase de avaliação, essa familiarização desse cliente com essa empresa, ou seja, eles começam a se tornar conhecidos, o que gera a base para um relacionamento de troca, mas não quer dizer que já aí gera um relacionamento de troca. E o principal objetivo nesse estágio é satisfazer esse cliente. Para quê? Para haver troca. Trazer para cada vez mais para ele a nossa proposta de valor para, sim, essa familiaridade virar uma troca. Então, esses contatos têm o poder de reduzir essas incertezas, né? E aí, um relacionamento de familiaridade facilita o quê? A transação. Quando você conhece alguma coisa, é muito mais fácil você comprar aquilo. E os clientes como amigos. Trazendo para a gestão pública, tudo isso, quando a gente traz isso para a gestão pública, tudo se aplica. Porque são coisas que a gente conhece, são coisas que a gente desconhece, são coisas que a gente a gente já está usando e já está sendo adepto àquilo dali. Então, à medida que o cliente continua comprando junto a uma empresa e recebe valor com o relacionamento de troca, a empresa começa o quê? Coletar conhecimento específico acerca das necessidades dele. E aí permite o quê? Que a gente comece a ofertar aquelas coisas que vão tratar diretamente da situação do cliente. E aí esse relacionamento vai virar uma amizade. E a partir do momento que vira uma amizade, vira uma consequência de uma fidelidade. Então, um dos principais objetivos da empresa no estágio da amizade e no relacionamento com o seu cliente é a retenção, ou seja, reter esse cara com a gente. Fazer com que ele se torne cada vez mais amigo. E o cliente como parceiro. À medida que esse cliente continua comprando e recebendo valor com o relacionamento de troca, a empresa começa a coletar conhecimento específico. E aí esse cliente, ele não só compra de nós, como ele analisa o desempenho dos serviços. E aí ele vira um cliente parceiro. Nesse estágio de parceria, as preocupações da empresa estão em quê? Aperfeiçoar os relacionamentos. Os clientes ficam cada vez mais propensos em preservar esse relacionamento. Para quê? Porque eles começam a perceber que a companhia também precisa deles. E aí, dentro dos objetivos do marketing de relacionamento, existe uma discussão sobre a evolução do relacionamento do cliente, que à medida que os clientes se deslocam, né, nessa escadaria aqui, a partir que eles se deslocam, o valor do relacionamento cresce. Então, primeiro você tem a aquisição, depois você satisfaz esse cara, aí você consegue reter esse cara, e por último, você aperfeiçoa os seus produtos e serviços com base no que esse cara está falando. E aí, levando em consideração, a gente tem os benefícios para os clientes das empresas. No relacionamento cliente-empresa, todas as partes podem tirar proveito da retenção do cliente. Ou seja, não é interesse da empresa somente construir a base de cliente, e sim fazer coisas para longo prazo. Pensando nos benefícios, o valor do cliente é muito mais dar e receber. Os consumidores apresentam maior propensão de permanecer no relacionamento sempre que os aspectos, né, do que ele recebeu, ou seja, a qualidade, a satisfação, ou até as vantagens específicas, excedem o que eles têm a dar em retribuição. Ou seja, é sempre aquela sensação de que eu estou pagando menos do que eu estou ganhando.
E aí a gente também tem os benefícios da esfera da confiança, que é o quê? Você começa a confiar tanto, ter tanta credibilidade naquilo, que você já tem uma ansiedade menor, porque você já tem um conforto de saber que aquele mínimo será esperado. Há uma espécie de conforto em ter um certo nível de experiência, ou seja, com a empresa prestadora de serviço, né? Em outras palavras, não, exemplo, né? Não me sinto ansioso com medo de ter experiências abaixo do nível aceitável, quando você sabe exatamente o que te espera lá do outro lado. Então, a natureza humana, a gente está o tempo todo tentando não trocar de prestador de serviço, não trocar de loja, não trocar de empresa, não trocar de local que eu vou sempre. Por quê? Para evitar sempre custos de ordem psicológica, que é a ansiedade do novo. É claro, existem pessoas que adoram o novo, mas a maioria das pessoas, ela gosta das coisas. Ela quer continuar fazendo aquela coisa. Então, existem os benefícios sociais. Com o passar do tempo, os clientes começam a desenvolver um senso de familiaridade e até um relacionamento social com o prestador de serviço. E esse laço começa a diminuir muito a probabilidade desse cliente trocar de prestador de serviço. Aí tem até uma frase aqui citada de uma cliente para o seu cabeleireiro. Gosto dele, ele é realmente engraçado e sempre tem ótimas piadas para contar. Ele é como um amigo hoje. É mais divertido ter contato com alguém com quem você já está acostumado. Então, em alguns relacionamentos de curto prazo, uma empresa pode, na verdade, tomar parte do sistema de um apoio. Então, o cabeleireiro, por exemplo, ele vira confidente. Lojista, a balconista de uma loja, ela se torna amiga de muitas senhoras de idade que acabam tendo só aquelas pessoas para conversar, muitas vezes. Então, você faz amizade com o seu personal trainer. Por quê? Porque você está sempre com ele ali. E ali torna-se uma relação diferente. Então, esse tipo de relacionamento desenvolve igualmente para o cliente corporativo e clientes finais de serviço. Então, essas vantagens, elas são muitas. Só que existe também um lado negativo, que é muitas vezes você botar muito, o funcionário acabar levando, o funcionário ser tão bom que às vezes até leva aquela pessoa. E os benefícios dos tratamentos especiais. Os tratamentos especiais, eles incluem a obtenção do benefício da dúvida, né? Um acordo, um preço especial, um tratamento especial. O problema disso é que muitas vezes ele se torna crucial para a fidelidade de algum cliente. Se você não... Só voltar. Se você às vezes não faz mais aquilo, o cliente vai embora. E por hoje é só. Essa minha aula é realmente uma aula muito curtinha. Agradeço imensamente as pessoas que estão aqui no minha aula ao vivo. Eu vou ficar com eles aqui para tirar dúvidas agora. E você, se não veio na aula ao vivo, venha na próxima, que é sempre um bom momento de descontração e de a gente poder conhecer os colegas que estão aqui. Obrigada e até a próxima.